Alexandre de Moraes é tirano, Alexandre de Moraes não respeita a lei, Alexandre de Moraes age de modo inconstitucional, Alexandre de Moraes fere direitos humanos fundamentais, Alexandre de Moraes não respeita regras internacionais de diplomacia entre os países. Exclusiva, quentíssima agora, aqui na timeline, tá? Acabo de receber a notícia que a OAB Federal saiu em defesa dos advogados destituídos por Alexandre de Moraes. Eu ia perguntar exatamente isso. Nesse exato momento, tá? Eu nunca falei publicamente sobre a OAB, estou falando aqui que se for verdade essa informação que eu recebo agora, tá? Terei que publicamente prestar meu agradecimento à postura da OAB Nacional. Chiquini, olha, é impressionante isso porque eu raramente faço print de comentários da audiência para uma entrevista, mas eu falei assim, não, eu quero que o nosso público participe mais, né? Eu fiz um print do Ed, E-D-Y. Ed, a tua pergunta aqui já acabou de ser respondida. Ele falou assim, Alan, pergunta aí no ar, cadê a OAB que não vai falar nada? Tá aí a resposta. O presidente nacional da OAB está nesse momento na Suprema Corte em defesa da classe dos advogados. É a primeira vez desde a Constituição de 1988 que advogados são destituídos do processo. Isso é muito grave. E o fundamento da decisão que nos destituiu do processo é uma jurisprudência, um julgado de 1956, 30 anos antes da Constituição Cidadã de 88. Então é muito grave. E por que é muito grave? Porque, veja, o advogado é o único ator no sistema de justiça que não é agente público. Então, você destituir o advogado constituído e nomear a defensoria pública significa que o Estado vai acusar, vai defender e vai julgar. A imprensa tradicional, que tem recebido PIX do governo, está mentindo sobre esse caso. Hoje propagaram fake news dizendo que eu perdi prazo da defesa do Felipe Martins. É mentira. É mentira. Eu já subi um vídeo no meu YouTube e nas minhas redes sociais de 20 minutos explicando o que aconteceu. Gente, eu não perdi prazo da defesa do Felipe Martins. É mentira isso. O que acontece é o seguinte. Concluída a instrução processual, coitiva das testemunhas e interrogatório dos acusados, abre prazo para as alegações finais. Primeiro, a PGR apresenta suas alegações finais em 15 dias, depois a defesa em 15 dias. Só que é pacífico. Desde que o processo penal brasileiro existe, na jurisprudência, na doutrina, na lei, que nas alegações finais as partes não podem trazer novos documentos. As alegações finais é um resumo do que foi produzido durante o processo, daquilo que você entende pertinente à sua tese. E não se pode trazer novos elementos nas alegações finais. A PGR, a tentar juntar os cacos que sobraram da acusação, porque a nossa defesa foi efetiva, foi eficaz, nós desmontamos o castelo de areia, nós provamos que Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, foi acusado por uma minuta que não existe e está sendo julgado por uma reunião que não participou. Essa é a realidade. Jamile tem uma pergunta, Chiquini. Bom dia, boa tarde, Chiquini, prazer, Jamile Davis. A situação não é a melhor para estarmos nos conhecendo, falando pela primeira vez, mas obrigada por estar aqui esclarecendo esse envolvimento tardio da OAB, na minha visão, já que na sua classe temos alguns bravos advogados que sempre reclamaram da falta de posicionamento da OAB. Eu queria que você explicasse para a gente, na situação do Felipe Martins, qual é o cenário jurídico mais desfavorável para ele, com essa mudança, né, de desejo. Agora, o Alexandre de Moraes também quer ditar quem é que vai defender o réu dele, que ele acha que é dele, né? Você vê, isso nunca aconteceu. O juiz, em hipótese alguma, pode decidir quem será o advogado. Por isso que o Código de Processo Penal diz assim: se o advogado constituído ele é desidioso, ou seja, ele é inerte, ele cruza os braços e deixa passar o prazo, que não foi o que aconteceu. Por isso que a imprensa está mentindo. Nós não perdemos o prazo. Nós peticionamos no prazo.
Só que a gente trouxe uma questão incidental, aquilo que a gente chama tecnicamente de prejudicial de mérito. Essa questão que quem deu causa a isso foi a PGR. Se a PGR não tivesse causado esse tumulto, nada disso teria acontecido. Foi um tumulto processual causado pela PGR, que de forma juvenil descumpriu a lei. Né? Então, o que diz o CPP, Código de Processo Penal? Que então, se eu me restasse inerte, então cruzei os braços, ele deveria intimar o Felipe para que o Felipe indicasse outro advogado. Okay. Se o Felipe nada fizesse, o Felipe também não respondesse, ficasse de braço cruzado e não indicasse outro advogado, aí ele intimaria a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é o último caso, mas o que a gente fez? Já, só para adiantar para vocês, tá? O Felipe fez uma petição de próprio punho, com a famosa caneta Bic azul, né? E ele diz ali, na petição, que ele não aceita ser defendido pela Defensoria Pública, que ele não aceita ser defendido por defensor dativo, que ele tem advogado constituído, né, que nós não perdemos prazo, que a decisão seja reconsiderada e que volte ao status quo. Então nós já juntamos essa petição e agora a Defensoria Pública não poderá atuar no caso. Porque, como o Felipe disse que não aceitará a Defensoria Pública e defensor dativo porque ele tem advogado constituído, a Defensoria Pública não poderá atuar no caso. Então agora, um grande problema, mas vai resolver. Tá? A OAB entrou em ação, provavelmente isso vai ter panos quentes, o ministro vai rever essa decisão, vai dar prazo para que a gente cumpra, para que a gente apresente alegações finais. A gente não quer tumultuar a hipótese alguma, alegações finais, nossas alegações finais já tem 350 páginas, já está bem avançado, nós só não apresentamos porque nós temos essa questão prejudicial de mérito, tá? Que nos prejudica em muito a defesa e até inviabiliza que tenhamos um tempo hábil a apresentar alegações finais. Porque, veja, é a última defesa do Felipe. As pessoas têm que entender, por que tudo esse show? Não, é a última defesa, é a última vez que o Felipe vai se defender antes da sentença. Não é brincadeira, entenderam? Chiquini, antes de fazer uma última pergunta para você, deixa eu ler algumas participações aqui do chat sobre a OAB. Assim, tem uma turma acreditando que a OAB finalmente vai fazer alguma coisa e, claro, tem uma turma duvidando e usando um pouco de ironia. O Gladson Teles, ele inclusive trocou o nome de propósito, obviamente, em vez de Beto Simonetti, que é o presidente da OAB Nacional, ele botou aqui, o Beto Sabonetti parou de escorregar para o lado do STF, acertou uma, saiu de cima do muro. Pazê Liberdade BR lançarão nota de repúdio em relação ao OAB. Lila, é tão absurdo que parece um pesadelo. Jane Soares, eles são coniventes, referindo ao OAB. Marcelo Costa, OAB foi criada hoje? Luiz Henrique Goulart, OAB fazendo alguma coisa certa? Preparem que hoje vai chover, deve vir até tempestade. Frajola, está no Supremo, o Beto Simonetti, para alinhar o discurso, não se empolguem. Josué, espero que a OAB vá para cima do Alexandre de Moraes. Carmen Araújo, OAB ressuscitou. Valquíria Brandão, acordou de seu sono de beleza, OAB? Aleluia. Davi Ferreira, a OAB se manifestou porque viu que daqui a pouco nem advogado vai existir mais. Em relação ao que saiu na imprensa tradicional, né, nessa imprensa que desistiu de ser imprensa, Chiquini, alguém procurou você ou a matéria foi feita sob ponto de vista apenas do Alexandre de Moraes? Acreditaram no que o Alexandre de Moraes disse e abrindo mão de um fundamento que é né, assim, basilar do jornalismo, de ouvir todos os lados da história, procuraram você para saber realmente o que aconteceu ou embarcaram na conversinha mais uma vez do Alexandre de Moraes e assim ficou? Não me procuraram, não. Tem imprensa que me procurou. A CNN divulgou que eu perdi o prazo, não me procurou. O Globo divulgou que eu perdi prazo, não me procurou. A Oeste me procurou, a Carta Capital me procurou. Eu não posso ser leviano, mas teve imprensa que me procurou sim. É o que é normal, a imprensa deve procurar mesmo, né? Mas eu fico triste porque é mentira que eu perdi o prazo. Então, desculpa interromper, Chiquini. Eu queria te perguntar isso, se eles pelo menos descreveram o que você falou.
Hoje descreveram, hoje eles editaram as matérias e colocaram minha nota, porque depois que explodiu na imprensa, eu comecei a ver, pô, o Chiquini perdeu o prazo, e até, Alan, eu quero deixar registrado aqui a minha tristeza, porque tem gente que se diz de direita também atacando a gente na rede social. Olha aí, Chiquini perdeu o prazo, né? Gente que se diz de direita, sem acreditando na imprensa. Acreditando na imprensa tradicional de esquerda. E daí hoje eu divulguei uma nota bem explicativa, e daí todos os veículos de comunicação divulgaram a minha nota. Mas eles não mudam o título, eles põem a minha nota no corpo do texto. Mas isso é normal, nós estamos em uma tirania, nós estamos em uma ditadura, é uma guerra nós contra o Pix, é uma guerra inglória, eu não tenho nada a oferecer para eles, né? E eles estão a serviço do regime com Pix gordos, né? Então eu consigo entender, é por isso que eu estou aqui, na timeline, é por isso que eu assino a timeline, faço questão de ser assinante, porque a timeline vai trazer informação verdadeira, então eu não espero nada deles, tá? Essa que é a verdade, eu espero de vocês, e vocês nunca me decepcionam, porque vocês são transparentes. Não dá, né? Desculpa interromper, mas é porque é importante frisar isso, né? Não dá para dizer eu não acredito na imprensa, e aí quando a imprensa fala contra alguém que eu quero ferir politicamente, eu vou lá e passo a acreditar na imprensa, né? Só porque eu não gosto do Jeffrey, a imprensa bateu nele, eu achei legal, né? Não faz sentido. Nem com os inimigos a gente deve acreditar, né? Não, e agora o Felipe, né? Querendo ou não, você não tá atacando ele, tá atacando o Felipe, porque o Felipe é injustiçado. Alan, o Felipe foi preso por uma viagem que não fez, foi denunciado por uma minuta que não existe e será julgado por uma reunião que não participou. E além de estar foi preso injustamente, está sendo processado injustamente, não querem que ele se defenda. Olha só que o regime, olha a maldade do regime, jogaram ele 10 dias numa masmorra porque ele não quis fazer delação premiada. Agora que o processo está chegando ao fim, não querem que ele se defenda de forma eficaz. Estão entendendo o que o regime está fazendo com esse menino? Porque ele não delatou como o Mauro Cid. A diferença do Felipe Martins e o Mauro Cid é que o Mauro Cid contratou um advogado de esquerda e fez delação premiada. O Felipe Martins resistiu à tortura e contratou um advogado combativo. É essa a grande diferença entre os dois. Eu não vejo com um olhar pessimista esse passo da OAB como o pessoal no chat. Porque a maioria, né? Alguns estão acreditando. Por quê? Eu vou me explicar e aí o Chiquini pode falar se a minha visão está muito assim, naive, né? Ingênua e tal. Mas porque é o seguinte, como eu estou há 5 anos no exílio, 5 anos, cada passo dado em direção aonde eu já estava, ou seja, onde eu estava em 2020. Alexandre de Moraes é tirano, Alexandre de Moraes não respeita a lei, Alexandre de Moraes age de modo inconstitucional, Alexandre de Moraes fere direitos humanos fundamentais, Alexandre de Moraes não respeita regras internacionais de diplomacia entre os países, Alexandre de Moraes não respeita o Estado de Direito dos países, né? Ou seja, os Estados Unidos tem a sua soberania. Tudo isso eu anunciei isso em 2020. E aí, cada pessoa, cada voz, cada organização, cada instituição, cada político que deixava o discurso de que estava tudo muito tranquilo, que era só uma crise qualquer, e passava a falar exatamente na direção onde eu estava, eu celebrava. Porque já era o ideal? Não. Porque agora eu não era mais um doido sozinho gritando nos Estados Unidos que o Brasil acabou.